santificação e santidade no tempo da graça. Esse tema é maravilhoso, é muito importante também. O nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. A igreja de Deus que está em Corinto, olha só, aos santificados em Cristo Jesus. Veja que essa é a posição da igreja. Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Maravilha, né? Glória a Deus. Igreja amada do Senhor, povo abençoado, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores em Cristo. Vamos hoje falar de santidade e santificação no tempo da graça. É bom você entender isso. Nós estamos no tempo da graça. Quando você nasceu, quando eu nasci, quando nós nascemos nesse mundo material, nós já nascemos no tempo da graça, né? A graça foi inaugurada na cruz do Calvário, quando Cristo derramou o seu sangue por nós, por toda a humanidade, de todos os tempos. O sangue do Senhor foi derramado. Ele cumpriu todas as exigências da lei. Ele terminou o antigo pacto, fez a troca, né, de pactos. Jesus veio para isso, né, para cumprir o antigo, para estabelecer o novo, né? E ele estabeleceu na cruz. Houve um período de transição até a queda do templo de Jerusalém, e aí no ano 70, com a vinda de Jesus em juízo sobre Israel, o templo foi derrubado, foi destruído pelo Império Romano, e ali houve o fim definitivo da lei em suas práticas, né? A lei, ela teve o fim em seu sentido original na cruz. A lei, ela foi, como diz a palavra, né, um aio, um condutor, um tutor, né, como um adulto que cuida de uma criança. Então a lei tinha esse, vamos dizer assim, esse chamado, né? Então ela conduziu o povo até a manifestação de Jesus. É isso que Paulo diz. Ela foi um aio, mas foi. Quando Jesus se manifestou, ele se manifestou primeiro para cumprir essa mesma lei, satisfazer tudo que a lei exigia, para então dar início a um novo pacto. Então Jesus veio, cumpriu toda a lei, morreu. Ao morrer, ele pôs fim a esse sentido original da lei de ser aio do povo. Ponto. A partir desse momento, a graça foi inaugurada, porém, a lei ainda estava acontecendo naquele templo. Todo o mover da lei, né? Tudo ali estava acontecendo, os sacrifícios, as abluções, o sacerdócio levítico, os dízimos, a imolação, né, de animais. Então, a lei estava acontecendo. Ou seja, o sentido dela havia se cumprido em Cristo, mas a lei estava ali em vigor naquele templo. Então era importante acontecer aquilo que Jesus profetizou em Mateus 24, né? Ele disse, olha, vocês estão vendo essas construções? Jesus estava apontando para o templo ali de Jerusalém, né? Vocês estão vendo essas construções aqui? Não ficará pedra sobre pedra disso aí. Tremendo, né? Jesus falou sobre isso e se cumpriu no ano 70, não ficou pedra sobre pedra. Então, a partir da queda do templo e o fim definitivo das obras da lei naquele templo, então o caminho da graça foi totalmente aberto. Então, nós já nascemos no tempo da graça e estaremos nele para sempre. Na semana passada, nós falamos a respeito do arrependimento no tempo da graça. Porque as pessoas ficam com muitas dúvidas, né? Principalmente quem está chegando agora na graça, fica assim, irmão Cristiano, eu ouço falar na graça que o pecado não pode mais nos condenar, que não há pecado, que o Senhor aniquilou, mas eu vejo na Bíblia ali, né, em Atos dos Apóstolos, que já é graça, né, já é depois da cruz, eu vejo as pessoas sendo chamadas ao arrependimento de pecados e fala-se muito nisso. Então havia essa dúvida, né? Como assim o pecado não pode mais nos condenar, mas ao mesmo tempo as pessoas estão ali se arrependendo de pecados? Isso não se encaixa muito na graça, né? Por isso tratamos desse ponto na semana passada. Fica aí o convite, se você não assistiu, para você assistir, tá? Embaixo do vídeo no YouTube vai estar o link do estudo anterior sobre o arrependimento no tempo da graça. Hoje, então, vamos falar da santidade e da santificação no tempo da graça. Porque também existe o conceito da lei e o conceito da graça. São dois conceitos, né? A pessoa buscar a santificação antes, no tempo da lei, né, no caso, antes da graça, era por meio das obras da lei.
né? Então, a pessoa se santificar era sinônimo de ela ser o mais perfeita possível diante da lei, né? A mais rigorosa possível ali nos cumprimentos da lei. Isso era buscar a santidade, era cumprir as ordenanças, os mandamentos gravados com letras em pedras, como diz o apóstolo Paulo, né? E todo aquele cerimonialismo. Então, ser santo ou buscar ser santo tinha esse sentido, né? Então, a pessoa tinha que ser santa diante dos homens e diante de Deus por meio da lei, das obras da lei, e também por meio dos sacrifícios, né, que os sacerdotes ofereciam. O sumo sacerdote oferecia um sacrifício anual pelos pecados no Santo dos Santos, né? Então tudo isso era uma tentativa de se estar santo diante de Deus, entende? Só que o que era feito na lei, nós sabemos hoje pela revelação da graça, que era uma sombra, ou seja, não era o bem real, como diz a palavra, né? Não era a realidade. A realidade é Cristo. A realidade foi o que Cristo fez no Calvário. Aí sim foi a realidade. Antes era uma sombra. O que nós entendemos com isso? Que na verdade aqueles sacrifícios, né? Aquelas ordenanças, aquela santidade, entre aspas, buscada por meio da lei, na verdade era tudo simbólico. Aquilo não trazia santidade de fato e de verdade, porque era sombra. Quem trouxe a santidade de fato e de verdade foi Jesus. Ao cumprir a lei, como eu acabei de falar, derramar o sangue dele de Cordeiro de Deus, né? Através do sangue do Cordeiro de Deus, então, toda a humanidade e a criação foram reconciliados, né? Então, de fato, o pecado foi tornado obsoleto. Quando a palavra diz em Hebreus 9:26, diz lá que o Senhor, pelo seu sacrifício, aniquilou o pecado. O aniquilar, no grego é ateteses, né? Significa que o pecado foi tornado sem efeito, obsoleto, né? Então ele não tem mais poder de condenação, né? O pecado, que no caso hoje seriam as obras da carne, né? Você praticar obras más, também podemos chamar de pecado no sentido original da palavra, porque pecado significa errar o alvo, né? Então, se você faz uma obra da carne, obviamente você está errando o alvo, né? Então, no sentido literal, o pecado é a obra da carne, é o mal. Se você pratica hoje, você vai ter consequências nesta vida, obviamente. Porque as nossas práticas, sejam boas ou más, elas são sementes que plantamos. E aí você colhe nesta vida o que você planta, né? Muito bem. Agora, em termos de condenação eterna, o pecado não tem, a obra má não tem poder de condenar o Filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor morreu pelos filhos dele. Ele derramou o sangue dele pelos eleitos de todos os tempos. Vocês entendem esse ponto? Então, todos nós estamos cobertos pelo que Jesus fez na cruz do Calvário e ao ressuscitar. Todos os filhos dele. A palavra diz que o Senhor derramou o sangue dele por muitos, né? Esses muitos são todos os filhos de Deus. Todos os eleitos, predestinados para serem filhos de Deus. Todos esses estão incluídos nesse sentido de muitos. Eu vou derramar, né? Quando Jesus fez a última cerimônia da Páscoa, né? Então ele, simbolizando, levantou o cálice e disse: olha, isto é o meu sangue, que eu vou derramar por muitos. Né? Ou seja, por todos aqueles a quem Deus elegeu. Então nós estamos cobertos por esse mover, né? por essa aniquilação do pecado. Então a obra má, o pecado, a obra da carne, não tem poder de trazer condenação. Entende? Então, Cristiano, então quer dizer que eu posso fazer uma obra má e não vou ter condenação. Condenação eterna, não. Agora, você vai colher as consequências na sua vida das obras más. E aquilo que eu sempre digo, o Filho de Deus, ele não tem o prazer no mal. Entende? Em fazer o mal. Uma coisa é você eventualmente praticar uma obra má por impulsos da carne. Isso pode acontecer, ninguém está livre disso. Outra coisa é você ter o prazer em fazer o mal. Você ter o prazer de, por exemplo, prejudicar alguém, ter o prazer de fazer uma maldade com uma pessoa, né? Um prazer de roubar, um prazer de ser desonesto, um prazer de... Enfim, né? Eu não preciso explicar o que é o mal aqui. Todos nós sabemos o que é bom e o que é mal, né? Então a pessoa ter prazer nisso é outra coisa. Quem tem prazer no mal é a má semente, porque a raiz dela é má. Agora, o Filho de Deus não. Ele até tem um aspecto negativo em si, nós temos, que é a carne, mas a nossa raiz é boa, porque nós somos boa semente. Então, nós não temos o prazer no mal. Pelo contrário, Paulo disse assim, no meu espírito, no meu interior, eu tenho prazer em servir a Deus. Então,
existe a obra da carne, né, que é o desejo dessa natureza material, e existe o prazer em servir a Deus, em ser guiado pelo Espírito, né? Então, uma coisa é você praticar a obra má deliberadamente, querendo fazer o mal. Outra coisa é você eventualmente fazer e colher. O Filho de Deus, ele não quer isso. Ele vai sempre lutar contra isso. E no estudo de hoje, nós estamos tratando justamente disso. O que é, então, a santidade e a santificação? O que é isso na graça, no tempo da graça? Já que na lei era cumprir aqueles mandamentos, né? Cumprir cerimônias, viver debaixo da lei, etc, etc. Mas a lei teve seu fim. O fim da lei foi Cristo. Nós vivemos no tempo da graça. E agora, o que é santificação e santidade? Vamos tratar hoje. Então Paulo disse aqui, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Veja como Paulo trata a igreja. Igreja, vocês são santificados, chamados santos. Olha só. Segundo a doutrina católica, os santos são pessoas específicas, né? Que morreram e que passaram por um processo de beatificação, etc., até alcançarem, né, o status de santos. Só que aqui na Bíblia, veja bem, por isso que aqui nós seguimos a Bíblia, tá? Nós não seguimos tradições de homens. Sabemos que a Igreja Católica, além da Bíblia, a Igreja Católica também tem a tradição deles, né? E na visão deles a tradição tem o mesmo peso da Bíblia em termos de doutrina, tá? Nós não seguimos doutrinas de homens, seguimos a palavra. Na palavra diz que a igreja, os filhos de Deus é que são os santos. Todos nós. Entende? Então, a igreja de Deus que está em Corinto, né? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. É a nossa posição. Nós somos santos diante de Deus, porque a graça já estabeleceu isso. Diferentemente do que acontecia antes, na época da lei, ninguém era santo diante de Deus. Como eu disse, a santificação ali por meio da lei era simbólica. A palavra diz que o sangue de touros e de bodes não podia retirar os pecados. Se o sangue dos animais não podiam retirar os pecados, então não tinha valor nenhum, ou seja, apenas um valor simbólico. Era um valor de algo que apontava para o que Jesus faria pelo seu povo. Mas não tinha nenhum efeito efetivo de santificação, né? Então, abençoados, nós, para explicar a questão da santidade e da santificação no tempo da graça, eu particularmente uso um expediente metafórico de dois tipos de santidade, né? A santidade vertical e horizontal. Isso é uma metáfora, tá? É apenas uma forma de tentar explicar isso, tá bom? Irmão Cristiano, o que seria a santidade vertical? É a santidade diante de Deus. Vertical porque é de cima para baixo. É uma metáfora, né? Apontando para o alto, né? Então, essa santidade, essa santificação vertical, ou seja, diante de Deus, ela já é uma realidade. No tempo da graça, nós já somos santos diante de Deus, independentemente de qualquer circunstância terrena. Deus olha para você sob o prisma do que Cristo fez pelo seu povo, entende? Então ele olha para nós e nos vê santos para sempre. Essa é a santidade ou a santificação, né? Que eu chamo de vertical, ou seja, de nós para com Deus. Como que Deus nos vê, irmão Cristiano? Ele nos vê pela carne? Não. Se Deus nos olhasse pela carne, ele só veria realmente pecados, obras más, desejos maus. Só que o Senhor não conhece a ninguém segundo a carne. A própria palavra ensina, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, a ninguém conhecemos segundo a carne. O próprio Deus não conhece ninguém segundo a carne. Por quê? Porque Jesus matou a carne já. Quando você nasceu, quando eu nasci neste mundo, nós já nascemos com a nossa carne morta para Deus. Por quê? Porque ela morreu lá na cruz. Em Romanos capítulo 6, no versículo 6, diz que o Senhor desfez o velho homem. O velho homem morreu com ele lá. Então, quando Jesus de Nazaré morreu, o Adão morreu com ele lá. A carne morreu lá, vocês entendem? Então, o nosso Adão, para Deus, ele já é morto. Você já está morto para Deus do ponto de vista da carne. Deus te olha como um ser espiritual completo e perfeito. É assim que Deus nos vê. Por quê? Porque Jesus, veja, não é a sua santidade
entre aspas, né, a sua santidade religiosa. Não é o fato, porque nós achávamos isto, né? Quando nós éramos do sistema religioso, nós achávamos que a nossa santidade diante de Deus era o jejum que nós fazíamos. Não, porque agora eu vou tomar uma santa ceia para ficar em comunhão com Deus. Aí tomava aquela ceia, aquela cerimônia, achava que estava em comunhão. Aí depois ia para o monte buscar Deus e passava um óleo na cabeça e fazia a campanha de Israel, isso e aquilo. E achava que isso é que me santificava. Eu achava que Deus me olhava como um santo dele através dessas obras. De cumprir o mandamento, né? O pastor dizia, olha, você não pode ouvir música secular, você não pode, uma mulher, no caso, não pode, na minha época era assim, né? Mulher não pode usar calça comprida. Calça comprida é uma roupa masculina. Se você usa calça comprida, você está em desacordo. Esses usos e costumes, né? Que são bobagens tremendas. Mas havia muito isso. Hoje ainda há, mas hoje há um pouco menos. Né? Aos poucos esse tipo de prática vai caindo por terra, mas ainda existe bastante, né? Só que na época que eu era pentecostal, isso era ainda mais exacerbado. Então, você tem que... Mulher não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode passar batom, o homem não pode jogar futebol, não pode usar bermuda. Eu não podia usar bermuda nem short, era só calça comprida, né? Então, esses mandamentos de homens, nós achávamos, né, que esses mandamentos de homens é que nos tornavam santos diante de Deus. Ou seja, a santificação vertical de nós para com Deus se dava por meio dessas obras, de cumprir mandamentos, cumprir obras da lei, etc, etc. Com a revelação da graça, nós entendemos que essa santificação vertical ela já é uma realidade. Porque ela se deu pelo que Cristo fez. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Não é pela obra da lei, pelo jejum, pela Páscoa, por aquilo que eu sou santo diante de Deus. Eu, você, nós somos santos diante de Deus pelo que Cristo fez por nós. Então é uma santificação vertical já realizada. Então, irmão Cristiano, eu posso me considerar santo? Sim, porque você já foi, aliás, você já nasceu santificado, né? Aqueles irmãos que estavam lá no período ainda de transição, que haviam nascido antes da cruz, eles sim foram santificados. Porque eles estavam debaixo do pecado, né? E foram retirados daquela condição. Eles estavam no império das trevas e foram transportados para o reino. Então, eles foram santificados. Nós não passamos por esse processo. Nós já nascemos santos. Porque é aquela história que eu falei no início, né? Nós já nascemos no tempo da graça. Depois da graça já estabelecida. Então, você já nasceu com um novo e vivo caminho inaugurado. A graça já é plenamente... estabelecida, como costumamos dizer, né? Então, meus amados, quando vocês nasceram nesse mundo, diante de Deus, vocês já nasceram santos. Veja, vamos ver aqui, a santidade eterna, é para sempre. Diante de Deus, vamos confirmar que essa santidade ela nos foi dada já por meio do que Jesus fez. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. 9. Então acrescentou. Aqui é uma frase atribuída a Jesus, né? Aqui Jesus... É Jesus dizendo essa frase aqui, né? Então acrescentou. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Aqui é Jesus falando. Olha só, que vontade é essa? Ele cancela o primeiro, olha só, amado, para estabelecer o segundo. Irmão Cristiano, o que é isso? Eu não estou entendendo. Primeiro, segundo, o que é isso? Primeiro pacto, segundo pacto. Percebeu? O Senhor Jesus veio para morrer, para cumprir a lei, como eu disse no início. Então ele cumpriu toda a lei, cumpriu o espírito da lei, aquilo que precisava ser cumprido, e derramou o sangue dele de Cordeiro de Deus. Ponto, ele cumpriu a lei. Então ele cancelou o primeiro pacto. Cancelou em que sentido? Cancelou a continuidade dele. Não é que Jesus deixou de cumprir. Não, ele cumpriu para cancelar esse pacto para nós. Vocês estão entendendo o ponto? Ele cancela o primeiro, ou seja, ele cumpriu toda a lei, então ele cancelou a continuidade da necessidade da lei. Então ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Você está no segundo pacto e eterno, que é o pacto da graça, para sempre. Percebeu? 10. Pelo
olha só, pelo cumprimento dessa vontade. Que vontade? O estabelecimento do segundo pacto. Pegou? Pegou aí? Pelo cumprimento do estabelecimento do segundo pacto, ou seja, pelo advento da graça, essa era a vontade que foi estabelecida. Então, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Pegou sim ou não? Tá claro ou não tá? Você foi santificado diante de Deus por meio de quê? Do seu jejum, do seu sacrifício, do seu passa óleo na cabeça e toma a Santa Ceia e batiza nas águas do rio não sei o quê e anda de joelho no pó e sobe o monte e sacrifica. É isso que te santificou diante de Deus? Negativo. Você foi santificado pelo estabelecimento do segundo pacto. Entende? O Senhor cancelou o primeiro, que era um pacto de condenação. O Paulo disse que a lei é um ministério de morte, de condenação, né? Então ele cancelou o pacto de morte, de condenação e estabeleceu o segundo, que é o pacto da graça. Então, pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, do estabelecimento do segundo pacto, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Não é por jejuns, por montes, por Santa Ceia, por vestir esse tipo de roupa ou aquele tipo de roupa. Não é isso. Foi pelo corpo de Jesus oferecido quantas vezes? Me responde aí, quantas vezes? Uma vez por todas. Então o que Jesus fez foi uma vez por todas. Então ele nos santificou uma vez por todas. Então aqueles que estavam lá no período de transição, que haviam nascido ainda debaixo do pecado, que não é o nosso caso, tá? Aqueles irmãos lá da igreja chamada primitiva, os primeiros irmãos da fé cristã, eles nasceram ainda debaixo do pecado antes da cruz. Então eles foram santificados, eles passaram pelo processo de santificação. Nós já nascemos santos, porque já nascemos com a obra toda consumada, por meio do sacrifício de Jesus. Então você nasceu santo nesse mundo por meio do sacrifício de Jesus. Então, irmão Cristiano, quer dizer que os anos que eu passei jejuando e pagando preço e tomando ceia, aquilo não serviu para nada? Não serviu para nada. Não do ponto de vista de Deus, né? Serviu talvez para você sentir satisfação carnal, né? Porque cumprir obras da lei satisfaz a carne, né? A carne é que gosta, né, de mostrar santidade, de tal, eu cumpri, eu fiz jejum. Isso dá uma satisfação, mas é carnal, na verdade, né? Então serviu para isso. Enquanto nós estávamos lá em obras de lei, né, essas obras que eles dizem que são da graça, mas são obras da lei disfarçadas de obras da graça, a nossa carne é que tinha satisfação em cumprir aquilo ali. Agora, diante de Deus, aquilo não tinha valor nenhum. Porque a santificação já havia sido dada por meio do sacrifício de Jesus. Você acabou de ler comigo, amado. Eu não estou inventando nada aqui. As pessoas têm mania de me apontar, né, me acusar aí pela internet afora. Ah, esse Cristiano França é um desses caras aí da graça que fica inventando doutrina. Esse cara inventou agora um evangelho só dele. Eu já ouvi isso. Eu inventei um evangelho meu. Como assim? Eu estou lendo na Bíblia. Ou a minha Bíblia é diferente aí do sistema? Não é. É a mesma Bíblia. Então está dizendo aqui o seguinte: pelo cumprimento da vontade de Deus que foi estabelecer o segundo pacto, vocês viram no contexto, é que nós fomos santificados. Por meio de quê? Do sacrifício de Jesus oferecido uma vez por todas. Ponto. Está escrito. Então, amados, Jesus é a causa da nossa santidade eterna. Essa santidade que eu chamo metaforicamente de santidade vertical, ou seja, de nós para com o Altíssimo. O Senhor já cumpriu isso. Ele se manifestou para nos dar justamente essa bênção de sermos santos. Esta e outras tantas bênçãos, né? 1 de Coríntios, vamos ler aqui, também a Nova Versão Internacional, capítulo 1, versos 30 e 31. Observem só essa passagem aqui. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, dele Deus, o qual se tornou, olha só, o que Jesus se tornou? Sabedoria de Deus para nós. Isto é, ele se tornou justiça, ele se tornou santidade e redenção. Ó, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Observe isso aqui nesse versículo. O Senhor Jesus se tornou para nós sabedoria de Deus. Ele se tornou justiça, redenção e
santidade. Ele se tornou isso para nós. Vocês estão entendendo que o ser santo diante de Deus não parte de nós mesmos? Aqui eu estou falando de santidade vertical, amado, diante do Senhor. Vocês perceberam que não parte de nós mesmos? Foi Jesus que se tornou. Ele se tornou santidade, justiça e redenção para nós. E aí Paulo conclui aqui, quem se gloriar, então glorie-se no Senhor, não glorie-se em si mesmo. Porque você não é santo, você não obteve redenção nem justiça de Deus por meio de você mesmo. No fundo é o que Paulo está falando aqui. O Senhor Jesus que se tornou isso para nós. Se nós somos justos, se nós tivemos redenção e se nós somos santos, é porque foi o Senhor. Ele se tornou isso para nós. Então quem se gloria, glorie-se no Senhor. Amados, não há maneira, veja bem, não há maneira de se gloriar no Senhor estando debaixo do sistema religioso. Não existe maneira. Por que, irmão Cristiano, você fala isso? Porque no meio do sistema, as pessoas trabalham em função dos seus próprios méritos. Então quem se gloria lá, gloria-se em si mesmo. Porque tudo que a pessoa tem é o jejum dela que deu. Se ela tem comunhão com Deus é porque ela tomou a iniciativa de tomar Santa Ceia, por exemplo. Entende? Porque ela fez a campanha de Israel, porque ela passou um óleo, porque ela subiu um monte. Entende? Ela acha que tudo que ela tem espiritualmente é ela que conquista. E que, claro, sendo ela que conquista, ela pode perder. Por isso que existe esse conceito totalmente ridículo, eu diria, de perder salvação. É um conceito que não tem em lugar nenhum isso na Bíblia. Entende? Mas eles inventaram isso por quê? Porque eles acham que até a salvação é fruto do que eles fazem. Não só das obras religiosas, como as boas obras. Então, se eles dão comida para alguém, se eles matam a fome de uma pessoa, se ajudam alguém, e seja qual for a ajuda, eles acham que é aquela ajuda, aquele prato de comida, ou seja lá o que for que ele fez, aquilo que vai fazer ele ser salvo. Então a pessoa acaba se gloriando nela mesma. Entende? Agora, quando você entende que tudo que você tem espiritualmente, você tem porque Jesus lhe deu, ele se tornou a justiça, a santidade e a redenção para nós, então quem se gloria, glorie-se no Senhor. Entende? Então foi Jesus que nos deu a santidade que você tem diante de Deus, o fato de Deus olhar para mim, para você, para todos nós, como os santos dele, perfeitos. Amado, o que Paulo falou em Colossenses capítulo 2, versículo 10? E estais perfeitos nele. Você já parou a pensar nisso? Parece uma contradição, né? Porque a pessoa vai olhar assim, mas irmão Cristiano, como é que eu posso ser perfeito? A minha carne pratica o mal, né? Ela deseja, eu luto contra essa carne. Não é um caso a se pensar? Pensa aí. Mas quando você coloca o seu olhar espiritual no que Jesus fez, aí você entende. Ah, eu sou santo porque não sou eu que conquistei a santidade. Foi Jesus que conquistou e me deu. Então eu sou perfeito porque Ele me fez perfeito. Então nós somos perfeitos em Cristo apesar da carne. Mas é aquela história. Como que eu posso ser perfeito tendo uma carne? É aquilo que eu falei agora há pouco. A carne não morreu lá quando Jesus morreu na cruz? Vocês perceberam? A carne está morta para Deus. Por isso que Paulo pôde dizer, e vocês estão perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então o sistema não aceita esse tipo de esses versículos maravilhosos que nos apresentam essas verdades da graça, eles são negligenciados no sistema, amado. Olha, amado, vamos lá. Eu, Cristiano França, passei mais de 20 anos no sistema, desde criancinha. Eu nunca ouvi, e olha que era uma pessoa super atenta, principalmente quando eu comecei a crescer, pré-adolescente, comecei a me interessar mais em estudar a Bíblia, e aí me tornei músico, comecei a aprender a tocar instrumentos, comecei a me envolver. Eu era uma pessoa muito atenta à Bíblia, aos estudos, às pregações. Eu nunca vi um líder religioso, seja na pentecostal, seja na batista, seja na adventista, eu nunca vi nenhum líder pegar o Colossenses 2,10 e destrinchá-lo. Aqui, gente, estamos perfeitos. Eu nunca vi.
São verdades negligenciadas. Por quê? Porque são verdades que, obviamente, não se encaixam na narrativa religiosa. Ora, se eu sou perfeito e a Bíblia diz que eu sou, por que eu tenho que viver jejuando, pagando preço, frequentando templo religioso, subindo um monte, passando óleo, fazendo campanha? Vocês percebem? Por isso que eles negligenciam. Esses versículos, eles fingem que não estão na Bíblia. O que nós lemos agora há pouco, né? O Hebreus 10, versículos 9 e 10, que fomos santificados pelo estabelecimento da graça. O Senhor ofereceu um sacrifício uma vez por todas. O sistema não gosta desses versículos, porque isso vai contra a narrativa deles. Vocês percebem? Eu nunca vi ninguém falar: estamos perfeitos no Senhor, você é perfeito para sempre. Eu nunca ouvi em sistema nenhum que eu passei. Então, se hoje somos santos, é porque Jesus nos fez santos diante de Deus. Percebem? O Senhor, inclusive, nos escolheu desde o princípio para isso, para sermos santificados pelo Espírito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Nova Versão Internacional. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque, olha só, desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Olha só, o Senhor escolheu vocês para vocês serem salvos mediante a santificação do Espírito Santo e a fé na verdade. Percebeu? Desde o princípio fomos escolhidos para passarmos por esse processo de santificação. Nós, no caso, repito, já nascemos santos. E aqueles irmãos, porque essa carta, claro, foi escrita para aqueles abençoados daquela época, passaram por esse processo de santificação. E eles haviam sido, então, escolhidos desde o princípio para isso. Porque os filhos de Deus foram escolhidos, foram predestinados. Percebem isso? Então, amado, está mais do que claro, biblicamente, está mais do que óbvio, que a nossa santificação diante de Deus, a que eu chamo metaforicamente de santificação vertical, ela já é uma realidade, sempre foi. Ela se tornou uma realidade para quem estava lá debaixo da lei, debaixo do pecado, e para nós ela sempre foi. Então, nós já nascemos santos diante de Deus. Percebe? Isso não está claro ou não está claro? E por meio de quê? Do seu sacrifício? Das suas obras? Negativo. Por meio da graça. Por meio de Cristo. Agora, amados, existe o que eu falei no início, do que eu chamo de santificação horizontal. O que seria isso? É a santificação diante dos homens. É horizontal porque está aqui, ó, é a santificação diária. Santificação diante da sociedade. Essa sim depende de nós. Mas veja, ela não tem peso de salvação. É o contrário. A busca por essa santificação diante da sociedade, ela é o fruto da salvação. Amado, veja bem, é aquilo que nós já explicamos algumas vezes. O sistema religioso tradicional, vou usar o exemplo da fé, né? Do crer. Eles dizem que a pessoa se torna filha de Deus a partir do crer. Então, a pessoa, por livre-arbítrio, pela vontade dela mesma, ela quis crer e, a partir desse momento, ela foi tornada filha de Deus. Esse conceito parece bíblico. É um sofisma, tá? Ele parece ser verdadeiro, mas, na verdade, não é. O crer, biblicamente, ele é uma consequência de quem nós somos. Um exemplo disso é quando Jesus fala, né? Com aqueles que estavam ali na época dele segundo a carne, que não criam nele. O que ele disse? Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo em outras palavras? Para crer em mim, tem que ser antes de tudo ovelha. Não é verdade? Ora, qual é o motivo deles não crerem? Né? Jesus falou, vocês não creem por quê? Ou seja, o porquê é um motivo, né? Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Em outras palavras, para crer em mim, tem que necessariamente antes ser ovelha. Então, é o ser filho que leva a pessoa a crer, e não o contrário. A mesma coisa são as obras boas. O apóstolo Paulo disse, olha, nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí ele disse em Efésios 2:10, fomos salvos
para as obras. Obras estas que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, nós fomos salvos não pelas obras, mas para as obras. Então, as boas obras, elas são a consequência de quem nós somos. Tá percebendo? Então, se você crê, é porque antes você tinha capacidade para crer, você era filho. Se você tem boas obras, é porque você é filho de Deus. Você recebeu a palavra. E recebendo a palavra no seu coração, você põe a palavra em prática, logo você vai praticar obras boas. Naturalmente, tá, gente? Não é praticar obras boas por mandamento de homens. Ah, vou praticar aqui porque diz aqui no mandamento que eu tenho... Não, você faz naturalmente, pela revelação da palavra. A palavra penetra no teu entendimento e você tem boas obras como consequência. Então, o crer, as boas obras que são praticadas por nós, são consequências de quem nós somos. A busca pela santificação horizontal, ou seja, a santificação que afeta a sociedade, também é uma consequência de quem nós somos. Entende? Então você não busca a santificação diante da sociedade para ser filho de Deus. Não, você busca porque você é. Tá claro para você isso? Entenda isso, tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, para você, se você não estudou ainda, obviamente, ou mesmo quem quiser reassistir, o nosso vídeo sobre o aceitar Jesus. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Por quê? Porque nesse vídeo eu explico essa questão do crer, né? Com mais detalhes. Ou seja, é o ser filho de Deus que nos leva a crer. Nesse estudo nós nos aprofundamos um pouquinho mais nisso, né? Então, é o ser filho que me leva a crer. É o ser filho de Deus que me leva às boas obras. E da mesma maneira, é o ser filho de Deus que me leva a buscar santidade. Eu não busco santidade diante dos homens para agradar a Deus, para tentar ser salvo. Não. Eu busco porque eu já sou salvo. Eu busco porque eu sou filho. E como filho de Deus, eu tenho um chamado. Que chamado é esse, irmão Cristiano? O chamado de ser luz do mundo e sal da terra. Percebem? É um chamado para nós, filhos de Deus. Para eu ser luz para esse mundo, para eu temperar o mundo com o reino de Deus, eu tenho que ter boas obras. Nós somos santos, abençoados, mais que vencedores, selados com o Espírito. O paraíso nos aguarda, já temos um corpo glorificado que vai se manifestar depois desse corpo aqui. Tudo isso nós já temos. Glória a Deus por isso. Agora, a santificação horizontal, ou seja, diante da sociedade, eu busco porque eu sou filho. E o meu chamado é esse. Então, a santificação que eu busco diante da sociedade é uma consequência de quem eu sou. Há um chamado, então, a essa santificação. Romanos 6, 22, Nova Versão Internacional. Mas agora, olha só, vocês foram libertados do pecado. Porque eles estavam lá antes do pecado, o Senhor morreu, aniquilou o pecado, então aqueles irmãos foram retirados daquela condição de pecado, né? Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. É servos, né? No original grego é escravo. Servo de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. Pegou? Você é filho, você foi tirado, no caso eles lá foram retirados da condição de pecado. Então agora o fruto de vocês leva à santidade, é uma consequência. Porque quem é filho de Deus tem os frutos bons e leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Claro, é o fim óbvio, né? De todo filho de Deus é a vida eterna. Então vocês percebem que é um chamado para essa santificação diária. Não é você se santificar para agradar a Deus por meio de sacrifícios, de obras de lei. Não é isso. Tá? Você não precisa fazer nada para ser santo diante de Deus. Isso Jesus já lhe deu. O que nós fazemos em termos de santificação é a santificação diária diante da sociedade. De modo que possamos dar bons testemunhos, né? De modo que possamos temperar o mundo com o sal da terra, com a luz, né? Que o mundo precisa, mas o mundo precisa da luz dos filhos de Deus. Só que o mundo não tem, porque a maioria dos chamados, os que pretensamente são filhos de Deus, e que eu até acredito que são mesmo, eles estão debaixo de obras de lei, debaixo de religião. Então, que luz que eles vão ter? Entende? É um chamado para nós, filhos de Deus, sermos luz. Mas isso é só quando o evangelho é revelado. Vocês estão compreendendo o ponto?
Então é um chamado. Você é santo diante de Deus? Sim, diante de Deus você é santo. Mas e diante da sociedade? Será que convém você, sendo um filho de Deus, você ter mau testemunho? Alguém olhar para você e ver, esse cara aí é um enganador, né? É um mentiroso, esse cara passa a perna em todo mundo. Esse cara me deve, não paga o meu dinheiro. Será que isso é bacana? Eu trabalhei numa empresa, esse camarada estava lá, ele diz que é crente, que crê em Jesus, mas ele estava lá, ele roubava a empresa. Será que é bacana isso? Não é, né? Vocês estão entendendo o ponto? A consequência de você ser filho de Deus verdadeiro é justamente o contrário disso. É alguém olhar e ver você uma pessoa íntegra. Pô, esse cara é íntegro. Ele crê em Jesus, ele é um cara da fé, ele crê em Deus, ele fala de Jesus, ele é um cara íntegro. Né? Você está entendendo o ponto? É fácil, né? Tem um chamado, então, amado, a buscar a santificação não diante de Deus. Eu estou repetindo bem isso para ficar claro. É a santificação diante dos homens. A santidade nós já temos para com Deus. O que nós buscamos é a santificação, que eu chamo de horizontal, ou seja, diante dos homens. Hebreus 12, 14, olha só. Segui a paz com todos, ou seja, busquem viver em paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Aquilo que eu disse, as boas obras são uma consequência de quem é filho de Deus. Se a pessoa não busca ter, então, boas obras, é porque ela não é filho. Vocês estão percebendo? Não é eleito de verdade. A perdição, o filho da perdição, amado, ele não busca a santificação em lugar nenhum. Para quê se ele é da perdição? Então, esses nunca verão o Senhor, jamais. Nós somos filhos e veremos. Nós veremos o Senhor. Por quê? Porque a nossa tendência como filhos de Deus é buscarmos sempre a santificação. É o que a palavra ensina. E está escrito justamente para que nós sigamos. Então, qual é o chamado para o filho de Deus? Seguir a paz com todos e seguir... Esse seguir é buscar, né? Buscar viver em paz com todos. Né? Nós, filhos de Deus, temos que viver em paz, buscar pelo menos no que depender de nós, né? Nem sempre depende de nós, é bem verdade. Mas no que depende de nós, temos que buscar viver em paz com todos. E a santificação. Veja, não é a santificação que vai te levar a ver o Senhor. Não. O que vai te levar a ver o Senhor é o fato de você ser filho. Agora, a santificação é a consequência de você ser filho. Entende? Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Por quê? Porque sem santificação não é filho de Deus de verdade. E quem não busca a santificação é porque não é filho, não tem essa preocupação. O verdadeiro filho de Deus tem. Mesmo vivendo em graça. Né? Porque o pensamento natural da carne é o quê? Poxa, a graça é liberdade, então agora... Entende? Mas o filho não, ele não vê dessa maneira carnal. Ao contrário, eu sou filho, eu sou luz do mundo, eu tenho um chamado a praticar boas obras, ser o sal da terra. Então eu vou seguir a paz com todos, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que viver em paz. Eu vou buscar a santificação porque eu sou filho. E por ser filho, eu vou ver o Senhor. Entende? Então, amados, a busca pela santidade, pela santificação, né, diária, a santificação que eu chamo de horizontal diante da sociedade, é a vontade de Deus para os seus filhos. Não é uma questão de salvação ou perder salvação. É uma questão de você cumprir um chamado. Todo filho de Deus tem as suas características de filho. E a vontade de Deus, então, é que vivamos nessas características. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 3 ao 7. 3 até o 5 primeiro. Porque esta é a vontade de Deus, olha só, amado, a saber, a vossa santificação. É a vontade de Deus para a igreja. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o corpo, né, em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. 6 e 7. Ninguém iluda ou defraude nisso ao seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Percebeu então que é um chamado? Esse é o ponto. Entende? Veja, mais uma vez, não é você buscar a santificação que vai lhe tornar filho de Deus. É o contrário. É o ser filho que imputa em você essa chamada. Ou esse chamado, né? Entende? De buscar a santificação diante da sociedade.
Então é o mesmo exemplo que eu dei. Vou repetir para ficar bem fixado. O crer não é o crer que te torna filho. É o ser filho antes que te leva a crer. Não são as boas obras que tornam você filho de Deus e te levam à salvação. Não. Foi a salvação e o fato de você ser filho é que te leva a praticar boas obras. Então não é você buscar a santificação diante da sociedade que vai te salvar. Não. É o contrário, é a consequência. Então a vontade de Deus para os seus filhos é que eles tenham essas atitudes, que se abstenham da imundícia e vivam em santificação. É a vontade de Deus, é simples assim. Então você buscar ser uma pessoa boa para a sociedade, uma pessoa que ilumina o mundo, que tem sempre uma boa palavra para temperar a vida das pessoas, né? Uma pessoa que ama, uma pessoa que dá o exemplo, uma pessoa que alguém olha de longe e fala, poxa, aquele cara ali é maravilhoso, aquela mulher ali é uma bênção, poxa, sempre que eu tô com ela eu ouço uma palavra bacana. Gente, isso é o Filho de Deus, é isso. Entende? E para você vivenciar isso, você não precisa pertencer a uma igreja X, igreja, entre aspas, né? Denominação X, a placa denominacional Y, não porque eu tenho que seguir aqui. Não, é só você viver o que Deus mandou você viver. Você não precisa de placa denominacional, você não precisa de templo, você não precisa de nada disso. Você precisa viver o que a Bíblia manda você viver. Então essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque você buscar a santificação horizontal diante dos homens da sociedade, isso resulta em um bom testemunho para o Evangelho. 1 Timóteo 3,7, vejam só. Convém também que tenha bom testemunho. Aqui está falando do bispo, né? Aquele que almeja o episcopado, ou seja, aquele que quer ser um bispo. Convém, aí Paulo diz, né, as características de quem deseja esse tipo de chamado. Não só bispo, mas também aqui, se eu não me engano, diaconato aqui no contexto, né? Ou seja, quem almeja realizar um tipo de obra assim. Então Paulo aqui está ensinando ao Timóteo as características de quem almeja esse tipo de trabalho. Convém também que tenha bom testemunho perante os que estão de fora. Percebe, amados? Quem são os que estão de fora? Os que estão de fora do ambiente eclesiástico. É os que estão de fora da fé. Entende? Eles estão de fora, eles estão olhando de fora. Então é bom que se tenha bom testemunho. É claro que aqui o chamado é específico, para quem almeja um episcopado, né? Tudo bem, mas isso aqui é para todo mundo, na verdade. É porque o contexto aqui é o seguinte: quando alguém almeja exercer um ofício ministerial e busca isso, evidentemente ela vai estar em destaque, né? A sociedade vai olhar mais para ela. Aquele cara ele é um líder, é um bispo, é isso e aquilo. Então a sociedade fica mais de olho. Então por isso que Paulo fala. Só que na verdade isso é um chamado para todos. Todos nós. Convém também que tenha bom testemunho perante os que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Nós sabemos que o diabo é o velho homem. Que diabo é esse, irmão Cristiano? Olha só o contexto, que eu sei que vão me perguntar. Então deixa eu abrir um parêntese. Vamos ler o contexto? 1 Timóteo 3, nós lemos o 7. Vamos ler em cima o 2 e o 3. Olha só. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Gente, isso aqui é tudo o contrário da carne, não é? Não é o contrário da carne? Você ser vigilante, sóbrio. Eu te pergunto, a carne, biblicamente a carne ela tem sobriedade? Não tem. Honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Agora veja, não dado ao vinho. Aqui, Paulo está se referindo, gente, obviamente ao excesso. Paulo não era contra a pessoa consumir vinho. Ele até diz para o Timóteo, por exemplo, consumir vinho. O problema não é a consumação do vinho, o problema é o excesso. Então, não dado ao vinho é não dado ao excesso. A pessoa, como é que pode alguém que almeja representar o evangelho viver bêbado por aí? É o que Paulo está falando. Agora eu pergunto para vocês. A bebedice ou bebedeira, né? Não é uma obra da carne? Não está bem relatada lá em Gálatas? Pegou? O que é o laço do diabo? É o que a carne apronta. Então, quem almeja, aqui no caso no contexto, é quem almeja o episcopado, tá? Mas eu vou abrir esse leque para todos nós. Todos os filhos de Deus é bom que tenham um bom testemunho perante os que estão de fora, para não caírem no laço do velho homem.
Então é importante que sejamos sempre vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiros, aptos para ensinar. Agora, não dados ao vinho, ao excesso, à bebedeira, não espancador, violento. Percebe? Não cobiçoso de torpe ganância. Gente, tudo isso aqui não são obras da carne. Mas moderado, não contencioso. Quando você vai lá nas obras da carne em Gálatas, capítulo 5, as contendas estão lá descritas como obras da carne. Não avarento. Você vai lá nas obras da carne e está lá. Avareza é uma obra da carne. Avareza. Então, o que é o laço do diabo? É justamente essas obras aqui, que a carne pode nos levar a fazer. Então, Paulo recomenda, olha, tem que ter bom testemunho para não cair no laço do velho homem. Porque é conveniente, aí Paulo cita tudo isso aqui. Você percebeu o que é o diabo nesse contexto? São obras da carne, é o desejo da carne. Porque a pessoa que almeja o episcopado, ela não pode ser dada ao vinho, ou seja, não pode ser uma pessoa bêbada, não pode ser um espancador, não pode ser uma pessoa gananciosa, entende? Não pode ser uma pessoa contenciosa que vive em contendas, não pode ser uma pessoa avarenta. Tudo isso são obras da carne. Então, se a pessoa não vigia, ela cai no laço do velho homem, que é o diabo. Tá claro, né? Fecha parênteses. Colossenses 4:5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Olha aí, de novo. Ou seja, tenham bom testemunho, lide com eles de maneira sábia. Não deixe a sua carne envergonhar o evangelho. Entende? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Ou seja, remie o tempo, né? Em algumas versões, as versões mais tradicionais têm remie o tempo. Que é a mesma coisa, né? Aproveite as oportunidades. E sejam sábios no procedimento para com quem está de fora. Então a pessoa que está fora da fé, né? Você tem que ser sábio para tratar com ela. Ou seja, você tem que ter um bom testemunho, tem que agir com sabedoria, sempre ter palavras de sabedoria. Isso, amado, é a busca da santificação horizontal. Não é a santificação diante de Deus. Essa nós já temos em Cristo Jesus. Mas é a santificação diária que é a vontade de Deus. É sermos luz do mundo e sal para essa terra, tá? Então esse é o nosso chamado. Então você não busca a santificação para ser salvo. Você busca porque já é salvo. Você busca porque já é santo diante de Deus, santa diante de Deus. É assim que Deus nos vê. E a vontade dele para nós nessa vida terrena é termos bons testemunhos perante a sociedade, aqueles que ainda estão fora da fé. É importante que você tenha um bom testemunho, para que você venha iluminar, para que você venha temperar o mundo. E eu encerro com Efésios capítulo 1. Versículos 4 e 5. Fomos predestinados para sermos filhos santos de Deus. Nova versão internacional. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o quê? O quê? Santos. Você hoje é santo por quê? Porque Deus te predestinou para você ser santo. Percebe? Diante dele você é santo porque ele te predestinou para isso. E aí, em função disso, você busca a santificação diária, né? Que é a santificação diante da sociedade, que é uma consequência da sua posição de filho de Deus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E é o que somos. Por isso que eu disse no início, Deus nos vê santos, perfeitos. Na presença dele, nós somos santos e irrepreensíveis pelo que Jesus fez. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Que palavra maravilhosa! Meus amados irmãos, santos do Senhor, vocês são santos, porque vocês já nasceram santos. Aqueles irmãos lá, da época bíblica, que viveram ainda o período da lei, eles foram santificados. Eles passaram pelo processo de purificação, de santificação. Você, eu, nós já nascemos santos, porque já nascemos no caminho da graça, o caminho inaugurado por Jesus, na cruz do Calvário e depois totalmente inaugurado na destruição daquele templo maldito, onde a lei era cumprida, né? Onde
havia toda aquela afronta ao que Jesus havia feito. Porque Jesus cumpriu a lei e os israelitas seguiram com a sua desobediência, né? E cumprindo a lei, então o Senhor pôs fim àquilo ali no ano 70, destruindo aquele templo definitivamente. A partir de então, o caminho da graça foi totalmente inaugurado e nós já nascemos nele. Por isso somos santos, perfeitos e irrepreensíveis diante de Deus. E sejamos, como consequência disso, santos também diante da sociedade, isso não para nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.